Posicionamentos especiais do punho. Hoje aqui nesse vídeo eu vou ensinar os posicionamentos especiais de punho. Não só aqueles posicionamentos que você faz aí no pronto-socorro, que você faz aí no ambulatório, que é o PA, o perfil, mas vou ensinar também outros tipos de posicionamentos, aqueles posicionamentos que mais caem em concurso público ou em processo seletivo. Ao assistir esse vídeo você possa aprender esses posicionamentos e não errar mais aí nas provas de concurso público. Gostaria também, como sempre, de convidar você que é estagiário em radiologia a baixar o Guia Definitivo do Estagiário, que é aquele manual do estagiário em radiologia. Você vai baixar gratuitamente aí no seu celular, no seu tablet, para você poder levar aí para o seu estágio. No Guia Definitivo do Estagiário eu trato sobre assuntos dentro da radiologia, aqueles assuntos que eu já errei e muitas pessoas que já passaram comigo por estágio também erraram. Eu compilei, peguei todos esses erros, vi as soluções e coloquei tudo aí no Guia Definitivo do Estagiário para que outras pessoas também não errem mais. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar gratuitamente aí no seu celular e poder levar também para o seu estágio. Como sempre também, peço o seu like, o seu joinha, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal Radiologia Profissional, vamos para o vídeo. Os exames e empregado de um profissional. Tipos de pacientes, espero que esse vídeo tenha sido bem aqui aberto, o chassi, uma dúvida em relação. Então nós vamos ver aqui os posicionamentos especiais de punho, mas nós devemos também olhar os posicionamentos aí que nós usamos rotineiramente aí, tanto no pronto-socorro como no ambulatório, né? Aquele raio-x que nós chamamos de rotina, o que é mais usado. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no punho PA. Paciente sentado próximo à extremidade da mesa, com o cotovelo flexionado 90 graus, com a mão pronada sobre o chassi, ou seja, com a mão para baixo. O chassi 18x20, você pode usar o chassi 18x24 desta forma. Se você estiver aí usando um DR ou um CR, um processamento de imagem digital ou um processamento de imagem computadorizado, no caso do CR. Se você estiver usando aquele analógico, ainda que precisa do revelador, do fixador, aquele mais antigo, você pode dividir o chassi, tá bom? Fazer dividido o chassi, você faz de um lado o PA, do outro lado o perfil. Para quê? Para economizar filme. Nesse caso aqui, como nós não temos filme dentro desse cassete aqui, nós não utilizamos filme, então você não vai gastar. Então você pode fazer em 2 filmes 18x24. Então aqui o raio central está direcionado para a articulação do punho, que é essa articulação aqui. Mas como que eu vou saber direitinho onde é a articulação do punho? Você pode ver aqui no processo estiloide, que é essa parte mais proeminente da una, ela dá certinho, se você for traçar uma linha aqui, dá certinho no meio da articulação do punho. Então essa proeminência aqui é essa aqui que nós vemos aqui do punho. Então se você ver direitinho aqui, ó, o raio central bem na articulação do punho. A distância foco-filme é de 1 metro. Para sair essa imagem aqui você vê todos os ossos do carpo e você tem que pegar também a parte distal do rádio, da una e a parte proximal, a porção proximal aqui dos ossos do metacarpo. Então esse aqui é o perfil do punho. Você vai utilizar também um chassi 18x24, da mesma maneira, o paciente sentado próximo à extremidade da mesa, com o cotovelo flexionado também aos 90 graus e com a mão em perfil nesse caso. Aqui para você fazer o perfil correto, você fazer um perfil bem sobrepostos os dois ossos, você pode dar uma rotacionada externamente 5 graus para que os ossos possam ficar bem sobrepostos aqui. Então é dessa maneira que você vai fazer o perfil do punho. Aqui você vê o processo estiloide bem aqui. Pode ver que aqui a continuidade ela fica bem sobreposta. Por que nós fazemos isso em trauma? Eu vou voltar aqui no PA. Se você for ver aqui são 2 ossos. Se ele tem uma fratura aqui ou anterior ou posterior, você não vai ver a gravidade dessa fratura apenas no PA. Não dá para você saber o quanto de desvio tem essa fratura. Então é necessário fazer o quê? Com perfil você consegue ver direitinho se tem uma fratura aqui para posterior ou para anterior. E até mesmo uma luxação. Eu já peguei casos, é muito difícil, eu peguei bem poucos casos já, de ter uma luxação do punho aqui, que está deslocado ou para frente ou para trás, ou para anterior ou para posterior, essa luxação de punho. Tá? Então por isso que é necessário esse perfil em todo e qualquer trauma que você for fazer de punho, é sempre necessário essas incidências aí. PA de punho,
e o perfil, tá? Isso é necessário. O médico, geralmente o ortopedista que pede, se ele pedir lá punho direito ou punho esquerdo, você já sabe que tem que fazer pelo menos essas duas incidências, PA e o perfil de punho. Essa outra incidência aqui já faz parte aí de uma incidência que não é muito pedido, né? Para tirar alguma dúvida aí sobre fratura, mas geralmente é mais utilizado também quando o médico está desconfiado de alguma fratura aqui nesse osso que é o escafoide. Então ele pede esse tipo aí de exame, que é o punho em oblíqua. Então o punho em oblíqua, o paciente também fica sentado próximo à mesa, com o cotovelo flexionado também 90 graus, com a mão pronada e com uma elevação de 30 graus, mais ou menos uma elevação aqui de 30 graus do rádio, que é o osso aqui, esse osso, tá? Que é o rádio, em relação ao chassi, quer dizer, ele fica 30 graus aqui, erguido 30 graus. A ulna, aqui onde tem o processo estiloide, a ulna ela fica encostada no chassi. Nós vamos utilizar também o chassi 18x24, o raio central perpendicular orientado para a articulação do punho, a distância foco-filme também de 1 metro. Geralmente o médico quer ver ou uma luxação aqui ou um tipo de fratura aqui também no escafoide. Então esse é o posicionamento flexão ulnar. Esse posicionamento é típico para o osso escafoide, esse osso aqui do punho que sempre quebra, tá? Quando a pessoa vai cair, o primeiro movimento que a pessoa faz é colocar a mão na frente, colocar a mão no chão para não cair, não bater o rosto. Então, essa mão. Então, esse osso é o que mais força. Então, é o osso que mais se quebra. Pode quebrar aqui embaixo, pode quebrar aqui no meio, pode quebrar aqui em cima. E é um osso que demora muito a consolidação dessa fratura, né? É um osso muito demorado porque ele é pouco vascularizado, principalmente aqui na parte aqui de baixo. A vascularização ela vem aqui por cima, então aqui é um pouquinho mais vascularizado, aqui nem tanto e aqui quase nada, bem pouca vascularização. Então ele tem uma cicatrização bem complicada, tá? Demora muito. Aqui nesse canal eu tenho um vídeo falando sobre posicionamento e eu falo um pouco sobre a fratura do escafoide também. O paciente está sentado também, né, próxima à extremidade da mesa, cotovelo também flexionado, com 90 graus. A mão está flexionada com desvio ulnar, ou seja, desvio aqui para o lado da ulna. Quando você vai fazer esse procedimento aqui, você vai fazer esse posicionamento. Se ele tem realmente uma fratura de escafoide, é um posicionamento que dói muito. O posicionamento que mais mostra a fratura é o flexão ulnar. E aqui quando você posiciona o paciente dessa maneira, a tendência ao paciente é deixar o dedo aqui, porque vai doer menos, tá? Ele deixa o dedo reto aqui, mas não. É importante você fazer desse aqui também, tá? Você fazer tudo, rotacionar toda essa articulação aqui para a lateral, porque senão não adianta muito, não faz aqui o efeito esperado. Aqui você vai usar também o chassi 18x24, distância foco-filme também de 1 metro. Esse aqui no caso é o contrário, esse é a rotação radial. Então o paciente também vai estar sentado com a mão pronada também, com desvio radial. O desvio aqui é para o rádio. Ele vai ver também como se comporta aqui o escafoide e os outros ossos aqui também do punho. E a distância que tem em relação aos ossos do carpo com o rádio e a ulna aqui, também para investigar a fratura. Esse posicionamento aqui, muitos médicos, alguns médicos, não pedem para ver a fratura de escafoide. Alguns pedem, alguns não. Alguns adotam 6 posicionamentos de escafoide, alguns apenas 4 posicionamentos, alguns 5 posicionamentos, aí depende do critério do médico. Isso aqui em termos de conhecimento, é para você saber que tem esse posicionamento aqui de flexão radial. Alguns médicos, quando os médicos pedirem para você, principalmente você que está fazendo estágio aí na radiologia, quando ele pedir, você sabe como é. Esse outro posicionamento aqui é do túnel do carpo. O paciente vai estar sentado, próxima à extremidade da mesa, com o punho em pronação, encostado no chassi. E a mão você vai fazer uma dorsoflexão máxima. Você pode usar aqui uma fita, qualquer coisa para você puxar essa mão para trás. O chassi é o 18x24. O raio central, esse raio central é com uma angulação de 30 graus para a região palmar. E a imagem que nós vemos é essa aqui. Nós vemos aqui algumas articulações dos ossos do metacarpo e existem também algumas posições que o médico não consegue achar fratura. Muitas vezes se ele faz
um posicionamento desse, ele acha mesmo que seja microfraturas, pequenas fraturas aqui embaixo, nessa parte de baixo do punho, né? Essa parte, no caso aqui, é a parte anterior, né? Mas como o paciente está posicionado nesse caso aí dessa maneira, essa parte é a parte que está encostada aqui no chassi ou no cassete, né? Então fica como sendo a parte inferior. O médico pode detectar aqui algumas pequenas fraturas também com essa radiografia. E essa também é uma radiografia não muito pedida, mas existe também, então é importante que você saiba. Isso aqui é a chamada ponte do carpo. Nesse caso, o paciente está em pé com a região posterior da mão encostada no chassi e flexão do punho. No caso aqui, a flexão máxima do punho. Chassi 18x24. O raio central com uma angulação de mais ou menos uns 20 graus para a região posterior do punho. Sentido crânio-caudal, distância foco-filme 1 metro. A imagem que você vê é essa aqui também, para você também poder detectar esses tipos de pequenas fraturas, só que aqui na região posterior do punho, tá? Se no túnel você via na região anterior, esse aqui é na região posterior do punho, você consegue ver também se existem essas pequenas fraturas aí. Esse aqui é o raio-x do punho cerrado. Então esse aqui você vai ter que orientar o paciente vai estar sentado também na extremidade da mesa, com o punho sobre o chassi 18x24, nesse caso com a mão fechada, mas aqui ele não está apenas com a mão fechada. Você vai, para posicionar esse paciente, você vai ter que fechar a mão dele aqui, deixar ele com a mão fechada dessa maneira, e no momento que você for disparar, você vai pedir para ele apertar bem a mão, ficar com a mão bem apertada. Por que isso? Para ver qual é o comportamento desses ossos aqui quando você faz um esforço. No caso aqui, se você fizer um esforço, geralmente aqui nessa articulação, nessas articulações aqui, se você fizer um esforço e essa abertura aumentar, então é sinal que esse paciente tem alguma ruptura ou lesão ligamentar no punho. Então por isso que a hora que você for fazer o disparo, você tem que pedir para o paciente apertar o máximo que ele puder o punho, fazer esse esforço no punho para que possa mostrar essa imagem. Não apenas fechar a mão do paciente e colocar aqui. Então a descrição desse exame é que o paciente vai estar sentado com a mão pronada em cima do chassi 18x24, com o raio central orientado para a articulação do punho, distância foco-filme também de 1 metro. Então esses aí são os posicionamentos especiais de punho. Como eu já falei no começo do vídeo, esses posicionamentos que mais aparecem em concurso público. É lógico aqui que eu não levei muito em conta as patologias, o que o médico quer ver, mas aqui para você saber como faz esse tipo de exame. Os posicionamentos especiais de punho para que você possa se dar bem aí na sua prova, seja de concurso público, seja de processo seletivo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, deixe seu joinha. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Um abração, fica com Deus!